Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Nós vamos continuar as nossas exposições no livro de Tiago. Esta vem na sequência da última que tivemos, não vai ser sempre assim. Tiago no capítulo 2, versículo 1 a versículo 13. Tiago 2, versículo 1 até o versículo 13. Como nós temos estudado e visto, o livro de Tiago é um livro que é extremamente prático. E nas admoestações e ensino que Tiago vai nos trazer agora, uma mensagem que vem do Espírito Santo para nós. Ele vai nos mostrar alguns pontos com relação ao nosso relacionamento com Deus e como Ele trabalha em nossa vida. A partir do versículo 1 do capítulo 2, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Ó Pai, nós te suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito, que inspirou essas palavras, ó Deus, da Tua santa e inerrante palavra revelada a nós, que Ele venha agora, como o Senhor Jesus nos prometeu no livro de João, e aplique essas verdades aos nossos corações, e nos faça lembrar delas, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, que seja para a Tua honra e glória tudo aquilo que for falado, e que seja pela ação do Teu Espírito, ó Deus, a aplicação das verdades que aqui serão meditadas nesta noite no nosso coração. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos numa característica humana de relacionamento com pessoas, nós temos uma tendência muito própria, vamos dizer assim, do nosso caráter, de dizermos que o ser humano se relaciona de uma maneira muito intencional e muitas vezes também de uma maneira com segundas intenções, ou seja, que os nossos relacionamentos eles têm uma premissa muitas vezes de olharmos para alguém e vemos nesse alguém uma fonte que pode nos ajudar a conquistar algum espaço, ou a chegar até algum lugar, ou aumentar a nossa fonte de renda, ou ser um bom relacionamento para a gente. Isso vai se transferindo para a nossa vida, à medida que nós
caminhamos mais profundamente nesses relacionamentos, até chegar no ponto em que nós olhamos o contexto em que nós vivemos, por exemplo, dentro da igreja, que basicamente todos os domingos esta mesma família, este mesmo grupo está reunido aqui às 19 horas sagradamente. E o sagradamente aqui não é força de expressão, é um momento sagrado, é um momento separado, um momento em que nós tiramos do nosso cotidiano, do nosso dia de descanso para a grande maioria de nós, e vimos então aqui para este lugar, que nós chamamos de santuário, de templo, para adorarmos a Deus como igreja. E muitas vezes nos passa pela cabeça, como que nós agiríamos se determinada pessoa chegasse aqui neste momento. Por determinada pessoa, gostaria de colocar aqui alguém bem proeminente, talvez o nosso governador, senhor Marconi Perillo, que pudesse chegar aqui nessa noite para nos fazer uma visita e viesse logicamente escoltado pela sua guarda, pelo qual ele tinha que fazê-lo, ele deve fazê-lo, adentrasse pela nossa porta, sentasse na igreja e aqui em algum lugar, e de repente o liturgo, não estou falando do seu Hernan, mas quem sabe o liturgo da noite olhasse para ele naquela noite e falasse: senhor governador, por favor, não se assente aí, venha sentar-se aqui à frente ao lado dos pastores, vamos supor que era um dia de ceia, e ao lado de todos os presbíteros, porque o Senhor é uma autoridade no nosso meio. Suponhamos também que naquela mesma noite entrasse alguém aqui, de uma maneira muito simples, viesse andando pela 68 aqui, oriundo, quem sabe, da limpeza ali da Praça do Trabalhador, onde nós sabemos que todo domingo nós temos a feira hippie, e esse senhor não viesse trajado de forma nobre, não viesse escoltado por uma guarda para salvar-lhe a vida, mas sim pela sua esposa e talvez pelos 5, 6 filhos, que ele mesmo carrega dentro do carrinho, empurrando, catando papel aqui e ali, um lixo reciclável em outro lugar, e se colocasse no nosso meio para adentrar no nosso templo e sentar próximo a alguém ou algum de nós aqui nessa noite. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, como eu não vou fazê-lo, mas quantos de nós gostaríamos de ter o governador Marconi Perillo sentado ao nosso lado? E quantos de nós gostaríamos de ter aquele andarilho que está na rua, vindo aqui dentro da igreja, sentando-se ao nosso lado? O que Tiago fala para a gente vai exatamente no cerne de quem nós somos. Nós somos pecadores, e ele vai mostrar isso para a gente de uma maneira muito rica nesse texto. Ele vai mostrar que, em primeiro lugar, Deus nos mostra o nosso pecado. De uma maneira muito clara, Deus chega para nós e revela para cada um de nós quem nós somos. Somos lavados sim pelo sangue de Jesus. Nós cantamos quando chegamos aqui nessa noite que somos o teu povo, invocamos o teu nome, mas só podemos fazê-lo porque um dia na história o Senhor Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, e por esse sangue nós somos lavados. Mas Tiago, de maneira muito pertinente, inspirado pelo Espírito, ele vai direto, deixe-me usar essa expressão aqui, me desculpem, direto na nossa ferida. Se vocês acompanharem comigo, meus queridos, no versículo 1, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Primeiro ponto que acontece aqui, pela ação do Espírito e pela mão de Deus, Tiago nos mostra e aponta o pecado. O pecado de muitas vezes olharmos para pessoas com deferência, ou seja, olharmos para essas pessoas dentro do corpo de Cristo e considerarmos essas pessoas mais importantes do que as outras. E nós pensamos, como o texto vai dizer aqui, mostrando entre o versículo 2 e o versículo 4, fazendo uma explicação muito simples. Se os irmãos olharem comigo, ele diz: se portanto entrar na vossa sinagoga. Isso aqui não é uma sinagoga, nós não temos uma estrela de Davi pintada, mas se o texto aqui dissesse, se entrasse na esquina da rua 68 com a rua 71, alguém cheio de ouro, que era o contexto daquela época, cheio de riquezas, e nós dessemos mais valor naquela
pessoa pelo ouro, pela riqueza, pelo poder dela, do que de um pobre andrajoso, ou de um andarilho, de alguém que precisa, ou que não tem a riqueza que aquela outra pessoa tem. Tiago vai claramente dizer para nós que nós estamos pecando. Nós recebemos os ricos e os poderosos bem, e menosprezamos os pobres e os sem expressão. E muitas vezes você pode pensar, mas Luciano, ou pastor Luciano, se você quiser chamar assim, mas pode me chamar de Luciano também, não tem problema. Nós não fazemos isso. Se um pobre entra aqui, nós vamos recebê-lo bem da mesma maneira que nós recebemos um rico. Durante algum tempo nós tivemos aqui sim, um governador frequentando o seio da nossa igreja. Nós já tivemos deputados federais, uma deputada federal frequentando o seio da nossa igreja, que vinha, sentava-se normalmente como um membro comum, como ele era um membro comum dessa igreja. E a nossa querida irmã Lídia Quinan continua sendo um membro comum da nossa igreja. Mas nós podemos aprofundar um pouco mais nesse texto. Quando nós olhamos nos nossos relacionamentos e pensamos nos relacionamentos de poder que existem, nas relações de poder, que nós tentamos tirar proveito delas, muitas vezes nós olhamos com um olhar um pouco mais furtivo para pessoas que têm mais influência dentro do meio. Talvez seja um presbítero, talvez seja um diácono, talvez seja alguém de uma influência muito grande dentro de uma liderança dentro da mocidade, talvez dentro de uma própria sociedade interna, e deixamos de ver o corpo de uma maneira mais holística, de uma maneira mais global. Porque nós achamos que se nós nos achegarmos para mais próximos, por exemplo, dos pastores, nós vamos conseguir algo a mais dentro da igreja, porque o pastor tem uma figura de liderança, ou dos presbíteros, ou dos diáconos, e nós começamos a ver que isso acontece numa relação muito forte dentro dos grupos, ou das divisões que nós temos dentro da nossa igreja. É muito comum nós ouvirmos falar das famosas panelas, daquele grupo que fecha-se em si mesmo e que não permite a ninguém de fora entrar ali. É certo que existem grupos que têm interesses afins, e eles vão crescer nesses interesses, mas se nós pensarmos até nas nossas criancinhas, nós vamos ver que elas formam seus grupos, e quando chega alguém que é um pouco diferente, muitas vezes é um pouco mais simples na sua maneira de vestir, ou no tênis que usa, ou no tipo de condução que pega para ir para casa, porque o pai às vezes não vem de carro para buscá-lo, essa criança algumas vezes é colocada de lado. Desde pequeno nós somos levados a fazer acepção de pessoas. É um pecado em nossas vidas. Tiago vai colocar aqui uma condicional, o se, mas nós vamos ver que à medida que ele desenvolve esse se, à medida que ele mostra o contexto dele dentro dessa epístola, dentro deste livro, ele vai mostrando que nós caímos em todos estes pecados. Se nós nos lembrarmos daquilo que nós vimos na nosso último encontro, quando nós falamos dos testes da religião verdadeira, o último diz: não se deixem contaminar pelo mundo, não se deixem levar por aquilo que o mundo ensina. E aí Tiago vai continuar a nos explicar que, além de Deus nos mostrar o nosso pecado, Deus nos mostra a razão do nosso pecado. E sabe qual é ela, meus queridos? A razão é que nós amamos mais a nós mesmos do que nós amamos ao próximo. Vejam por favor o versículo 8 comigo. Ele diz assim: se vós, aqui vem a condicional, contudo observai a lei régia, não é aquela lei régia, aquela carta de alforria que a princesa Isabel escreveu lá atrás, mas a lei régia que nós temos na Bíblia, que mostra e que diz, segundo a Escritura: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não somente amarás a ti mesmo e não ao teu próximo. O cerne daquilo que Deus
fala, ele mostra o nosso pecado, ele mostra que nós fazemos acepção de pessoas, e depois ele vai mostrar a razão pela qual nós cometemos esse pecado, porque nós nos amamos a nós mesmos, e aqui eu quero ser redundante nisso, de uma maneira muito pessoal, muito íntima e muito profunda, mas tudo relacionado a gente. Nós queremos o nosso bem-estar, nós queremos os nossos melhores relacionamentos, nós casamos, e a máxima que existe é: nós casamos para que nós sejamos felizes, e tudo isso, meu querido e minha querida, que está aqui essa noite, Tiago já nos exortou no capítulo 1, quando ele diz: não vos deixeis serem contaminados pelo mundo. Essa é a visão que o mundo tem, essa é a visão que o mundo nos ensina, de que nós precisamos ser felizes, e aí quando nós conseguirmos a nossa felicidade, quando nós estivermos plenamente satisfeitos em tudo aquilo que nós desejarmos, aí nós poderemos pegar um pouco daquilo que nós temos e dar para o nosso próximo e fazê-lo um pouquinho feliz. Essa é a máxima do mundo. Repare agora quantas horas por dia nós trabalhamos: 8, 12, 14, 16 às vezes, para satisfazermos aos nossos interesses, para satisfazermos ao nosso estilo de vida, para mantermos este padrão. Nós buscamos então e nos afastamos verdadeiramente daquilo que Deus fala que é o cerne, de confiarmos nele, amarmos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Tiago vai colocando isso de maneira muito clara. Ele nos mostra entre o versículo 9 e o versículo 11, se os irmãos puderem olhar comigo. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ele vai exemplificar, e é interessante que ele coloca os dois que nos parecem serem os mais pesados, inclusive para o nosso contexto hoje. Olha o que ele diz: porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás, ou seja, adultério e homicídio. Aquilo que quando acontece no nosso meio, e por consequência a mulher ou a moça vem ficar grávida, as consequências para a vida daquela menina, daquela mulher, daquela família são drásticas, porque na grande maioria das vezes a igreja, ao invés de abraçar, de amar, de se condoer com o próximo, nós somos aqueles que procuramos atirar a primeira pedra. Nós somos aqueles que olhamos para o pecador e dizemos: você é miserável, porque você pecou e você caiu, e não é mais digno da minha pessoa, não é mais digno da minha amizade, não é mais digno ou digna da minha oração, do meu apoio, de eu estar contigo para chorar com você. Se não fazemos acepção na riqueza ou na pobreza, nós fazemos sim acepção em muito daquilo que nós deveríamos ajudar e andar com o nosso próximo, por uma razão muito simples: nós não o amamos como nós deveríamos, ou seja, amando-o como amamos a nós mesmos. Se nós pensarmos nesse contexto de acepção, nós podemos pensar no juiz recente agora, Baltasar Garzón, da Espanha, que está sendo processado por uma razão muito simples, porque ele foi fazer um curso de 2 anos em uma universidade de Nova York, para se aprofundar ainda mais nas leis. Mas como que ele foi fazer esse curso? Ele foi bancado mais ou menos uma renda de $300 mil para bancar 2 anos de curso, e essa renda foi bancada por um banco, o qual, se a gente pode ser redundante aqui, um banco que quando ele precisou fazer ou deferir, no seu termo jurídico correto, uma sentença contra ele, falando que ele era culpado, que aquele banco era culpado e deveria pagar ou iria perder algo, ele não o fez. Ele aproveitou-se da riqueza, ganhou os bens que ele queria e agiu daquela forma para se realizar.
O cristão não pode olhar para o mundo e ser assim. O Brasil é desse jeito, nós falamos? É. A nossa política é corrupta? É. Mas não pensem que é só aqui. No mundo inteiro é assim, porque o homem é corrupto. E quando nós olhamos para esse segundo ponto, pela razão do nosso pecado, nós podemos olhar aqui e ver que Deus fala: você adulterou, você cometeu homicídio, então saiba que por causa de um pecado, que você ou eu cometemos, nós somos réu ou réus de todos os outros pecados, sem exceção. É como se fosse a construção de um castelo de cartas, que à medida que nós construímos uma carta que dizemos: eu não menti, eu não cobicei, eu não adulterei, eu não cometi homicídio, quando a gente vai colocar a próxima, eu não cometi idolatria, ela não se firma, e quando ela cai, ela derruba todas as outras. E se nós formos sinceros e olharmos para o nosso coração, para a nossa vida, olharmos para aquilo que nós fazemos dia após dia nos nossos relacionamentos, com as pessoas que estão próximas a nós, nós vamos reconhecer que nós não conseguimos sustentar nem a primeira carta, nem formar o primeiro triângulo desse grande castelo que se chama da nossa santidade e pureza, que nós queremos erguer diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço aquilo que o Senhor quer me dar. Mas sabe o que nós merecemos? Aquilo que o Senhor deveria nos dar: a justiça eterna, porque nós somos pecadores, tão pecadores quanto aqueles que estão fora dessa igreja nessa noite assistindo Fantástico, fora dessa igreja nessa noite num bar se embebedando, fora dessa igreja nessa noite num prostíbulo, fora dessa igreja nessa noite jogando nos cassinos que nós descobrimos serem muitos em Goiânia, fora dessa igreja em qualquer lugar que não esteja adorando ao Senhor. Mas a diferença que existe na minha vida, meu irmão e minha irmã, e na sua, é a marca do sangue de Jesus Cristo, que quando o Senhor Jesus nos coloca na presença do Pai, o Pai fala e olha: eu os aceito por ti, pelo teu sacrifício, porque eles não mereciam, mas por aquilo que tu fizestes, morreu na cruz, morreu por estes e os trouxe para mim. Hoje eles têm comigo herança no reino, herança com o Senhor. Hoje nós podemos olhar para esse texto e saber que o Senhor Deus, Ele aponta sim o nosso pecado, porque Ele quer que nós reconheçamos o quanto nós ainda necessitamos dEle. Em segundo lugar, Ele aponta sim as razões pelo nosso pecado, para que nós possamos crescer em santidade na presença dEle, sabendo que é Ele quem sustenta a nossa vida. E se nós quisermos pensar no castelo de cartas, nós estamos pensando muito pouco, porque a vida santa de um cristão, por mais que ela pareça algo que vai sendo abalado durante a história, é um castelo que quando chegar ao final, vai se demonstrar inabalável, vai se demonstrar um castelo lindo, construído pela mão do próprio Senhor Deus, para a glória do Senhor Jesus, pela obra do Espírito nas nossas vidas. E o que o Senhor nos mostra é que depois de dizer que somos pecadores, depois de mostrar a razão do nosso pecado, Ele nos mostra o perdão do nosso pecado. Na última linha que nós temos nesse texto, ela diz, versículo 13: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Já imaginaram o consolo? E agora sintam isso, meus irmãos, se eu posso usar essa palavra aqui. Eu sei que a gente não costuma muito usar a expressão sentir no nosso meio presbiteriano, mas pensem um pouco cognitivamente e deixem esse pensamento cognitivo passar pelo gargalo apertado do nosso pescoço e ir até o coração, porque é isso que a palavra está dizendo para você e para mim nessa noite. Nós não merecemos, nós somos pecadores, nós vamos cair. Versículo 3 ele diz: e se tratardes com deferência aquele que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes o quê? Juízes, tomados de perversos pensamentos.
Não é isso que acontece na nossa vida, quando nós fazemos essa acepção de pessoas, quando nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, nós nos tornamos juízes dizendo: você é pior do que eu, você não merece aquilo que eu mereço, como se eu merecesse alguma coisa, além da ira de Deus nas nossas vidas. Mas o texto nos mostra, e o texto vai concluir de uma maneira muito linda, que ele fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E de quem vem e da onde vem essa misericórdia? Do nosso Deus, que significa que Deus vai conceder para a gente a sua graça, e Deus não vai trazer sobre nós aquilo que nós merecíamos. Versículo 13 ainda diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Esse é um desafio, meus irmãos, para você e para mim, porque o juízo de Deus, quando ele vier, porque o juízo do Senhor, lá no dia do juízo final, como nós vamos ver aqui no versículo 12, vai revelar em nós, como Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, a glória dos que aguardam a redenção dos filhos de Deus. Este é o juízo que nos espera. A sentença já foi dada, e ela vai ser ali promulgada naquele momento, para que nós vivamos de maneira perfeita com o nosso Deus para todo sempre. O versículo 12, ele ainda fala: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Quando nós saímos daqui nessa noite, que a proclamação dos nossos lábios, ao invés de ser algo que vá denegrir a imagem do nosso próximo, como nós vamos ver quando estudarmos o capítulo 3 de Tiago, algo que vá blasfemar contra a imagem e semelhança de Deus no homem, seja a palavra viva e verdadeira, que nós possamos levar para demonstrar que o Cristo que habita no nosso meio, e o Espírito Santo que habita em nós, é verdadeiro, é relevante e faz diferença na nossa vida, porque haverá um dia que o Senhor Deus virá e julgará vivos e mortos, mas olhará para nós e dirá: servos bons e fiéis, entrais no meu aprisco. E o texto aqui nos mostra, nós vamos entrar no aprisco de Jesus, não porque somos ovelhas boazinhas, mas porque somos ovelhas conduzidas pelo pastor do rebanho, a qual ele chama para viver em comunhão com ele e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que a palavra do Senhor, meu querido, meu irmão e minha irmã, possa habitar e trazer e fazer a diferença no seu coração nessa noite.